E nós leremos apenas o verso de número 29 e o verso de número 30, que foi o texto escolhido pelas irmãs da SAF no planejamento do início do ano. E eu gostaria de, a partir desses dois versículos, que nós então pudéssemos meditar sobre o glorioso e o grandioso plano de Deus, da salvação, como que Deus opera essas coisas tão grandiosamente, tão poderosamente, porque há muitas dúvidas que envolvem a questão da salvação, há muitas pessoas que não entendem essa questão, se elas são salvas porque elas creram, ou se elas foram chamadas por Deus para que pudessem crer. Há muitas questões que envolvem as pessoas que pensam que a salvação é pelas obras, que não entendem a questão da graça. Então esse texto, de maneira definitiva e de maneira pontual, ele realmente tira todas essas dúvidas. E nós vamos ler todos juntos Romanos capítulo 8, o verso 29 e o verso 30, que diz assim: sabemos que todos juntos, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E o verso 30: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Muito bem, quando nós olhamos para a carta de Paulo aos Romanos, é importante nós entendermos que essa carta é uma carta de natureza teológica, é uma carta de natureza doutrinária, é uma carta onde o apóstolo Paulo ele fala sobre todas as doutrinas e as principais doutrinas do Evangelho. Ele fala sobre o pecado, mostrando como o pecado ele afetou diretamente e profundamente toda a criação de Deus. Ele vai falar que diante de Deus não tem judeu, não tem grego, não tem pobre, não tem rico, não tem branco, não tem negro. Todos estão igualmente perdidos e necessitam de um Salvador. Aqui na carta aos Romanos, se os irmãos observarem e lerem, ele vai falar sobre o pecado como aquele que escraviza. Ele vai falar sobre a doutrina da lei do Antigo Testamento e do Novo Testamento, como que o cristão deve entender a lei. Ele vai falar também dentro dessa carta sobre outras doutrinas, falando sobre o propósito do homem, da vida humana. Mas no capítulo 8 ele fala sobre a salvação. E é importante que nós estudemos sobre a questão da salvação, porque somente uma visão bíblica e profunda e verdadeira do que significa a salvação operada por meio de Cristo é que nós podemos realmente ter a segurança e podemos realmente ter um entendimento perfeito de como que Deus ele salva o pecador do seu pecado. E para nós entendermos o capítulo 8 de Romanos, a gente precisa estabelecer aqui alguns princípios iniciais. E o primeiro deles é que quando nós olhamos para o plano de Deus, nós temos que ter a noção, ou pelo menos o entendimento, de que esse plano de Deus é um plano eterno, é um plano perfeito e é um plano vitorioso. Há muitas pessoas que pensam que Deus ele está duelando contra o mal, contra o diabo, e que em algum momento o mal vence e Deus sai meio que derrotado. Num outro momento Deus ele vence e o mal sai derrotado. Mas não é assim que a Bíblia descreve a realidade do plano eterno de Deus. Na verdade, toda a história ela é governada por Deus. Não há nenhum elemento desse contexto da criação em diante, ou antes da criação, por assim dizer, que não estivesse totalmente sob o controle de Deus. Deus ele tem um plano eterno, tanto no sentido macro para todas as coisas, como no sentido micro. Ele conhece tanto as pessoas mais importantes da história,
como Ele conhece nós que moramos aqui, numa cidade que não deve ter mais de 10 mil habitantes, pequena, que não é conhecida no contexto mundial. Deus, Ele tem o conhecimento tanto da grande história como dos pormenores da história, porque Ele determina o fim desde o começo. Ainda hoje eu estava assistindo um filme lá com a Maine e ela estava com medo, porque num determinado momento do filme teve uma cena lá de terror, e eu estava tentando explicar para ela que o cristão não precisa ter medo, que nós não temos motivos para ter medo do diabo, não temos motivos para ter medo dos demônios que estão a serviço do diabo, e não temos motivos para ter medo, inclusive, das circunstâncias dessa vida, porque a Bíblia nos ensina que Deus não apenas está no controle da história, como Ele mesmo determina a história. E dentro desse grande plano que Deus vai conduzindo através dos séculos, através dos milênios, através da história, nós encontramos então a obra de Deus da salvação. Desde o livro de Gênesis, do capítulo 3 em diante, nós temos um elaborado plano de Deus que vem salvando os seus escolhidos ao longo da história. E quando você observa o capítulo 8 de Romanos, a partir do versículo de número 29, Paulo começa então falando sobre os elementos que compõem a obra da salvação. E ele começa dizendo assim: porque aos que de antemão conheceu. A palavra antemão, ela significa literalmente um conhecimento prévio. Então, mesmo quando a história ainda não aconteceu, como certamente olhando para o futuro, nós não podemos saber o que aconteceu ou o que acontecerá, mas o conhecimento que Deus tem é um conhecimento que precede os fatos, porque lá na eternidade, antes que houvesse o mundo, Deus já estava determinando a história. E o que é mais impressionante nisso é que lá na eternidade, quando o Abner, por exemplo, nem sabia e nem tinha noção de que no ano que ele nasceu, ele nasceria, a história do Abner já estava literalmente escrita e determinada por Deus. Não só a história do Abner, mas como a história de todos os seres humanos. E o que torna a doutrina da salvação tão maravilhosa, tão preciosa e tão especial para nós, é exatamente o fato de que antes de que as coisas acontecessem, e antes mesmo do pecado de Adão e Eva, Paulo descreve e declara que Deus de antemão conhecia todas as coisas. E essa palavra que ele traduz aqui por conheceu na nossa linguagem, é a mesma palavra que traz o sentido também de amar no sentido íntimo da palavra. Então, quando um homem e uma mulher, eles se unem através do relacionamento íntimo, nós encontramos o maior nível de intimidade que pode existir entre duas pessoas. Então, quando Paulo fala que Deus nos conheceu antes mesmo de qualquer coisa, ou de qualquer acontecimento, ele fala inclusive no sentido do amor profundo de Deus. Por isso que nós podemos afirmar que Deus é amor, porque toda a obra de Deus, ela é governada pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua graça. E lá na eternidade nós encontramos então Deus de uma maneira maravilhosa, decidindo vir ao nosso encontro, se relacionar conosco, mesmo que nós não tenhamos feito nada para merecer. E isso fica mais claro ainda no versículo 29, quando ele diz assim: como também o predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Todo mundo quer saber qual é o propósito da vida. Até agora teve um acidente, com aquele cantor que estava fazendo muito sucesso, o Gabriel Diniz, e teve uma repercussão muito grande o acidente dele, por ele ser jovem, por ele fazer muito sucesso. E eu estava assistindo depois disso um vídeo por uma outra pessoa famosa, que é o humorista Whindersson. E lá no meio do choro e das lágrimas dele, ele ficava perguntando assim: mas qual é o propósito disso?
Qual é o propósito? Por que essas coisas acontecem? E esse é o grande dilema que todo mundo, em algum momento, vai se confrontar. Qual é o propósito de tudo, afinal de contas? Qual é o propósito da vida? Qual é o propósito do sofrimento? Qual é o propósito da história humana? O propósito da história humana, nós podemos afirmar com toda certeza que é o que Paulo vai afirmar em Romanos capítulo 11, versículo 36, quando ele diz que todas as coisas devem ser para a glória de Deus. Mas aqui eu quero falar do propósito da sua vida. Eu quero que você entenda o propósito para o qual você foi chamado antes da eternidade, antes dos tempos, antes da criação. E esse propósito, ele é muito bem descrito no versículo 29, porque Paulo diz assim, que Deus nos predestinou para o quê? Para serem a imagem de quem? De Cristo. É isso. Os nossos filhos, eles têm, desde pequenininhos, eles já vão escolhendo os seus heróis. E parece que quanto menos a gente gosta dos heróis deles, mais eles gostam desses heróis, né? É igual música, né? A gente tenta fazer eles terem apreço por um tipo de música, mas parece que eles vão crescendo e vão tendo as suas próprias opiniões. Mas nesse quesito, o que nós aprendemos é que não existe outro propósito maior do que nos tornarmos a imagem de Cristo. Paulo não está falando que nós seremos divinos como Cristo, mas ele está dizendo que é o propósito de Deus que nós sejamos como Cristo enquanto ele esteve entre nós. Como que Cristo tratava as pessoas? É assim que nós devemos tratar. Nós estamos estudando o Evangelho de Marcos às quartas-feiras e a gente percebe que mesmo diante da exaustão, mesmo diante do cansaço, mesmo diante de tantas coisas, quando as pessoas recorriam a Cristo, bondosamente Ele dava a elas, não apenas o que elas queriam, mas o que elas necessitavam. Você não encontra no ministério de Cristo Ele desprezando as pessoas, você não encontra Ele maltratando, tratando com vingança, exceto aqueles que eram os inimigos da cruz de Cristo, que ouviram duros discursos, mas no geral, por onde Cristo passava, Ele demonstrava realmente o seu amor e a sua graça. Quando Paulo diz que nós fomos chamados e predestinados para serem conformes à imagem de seu Filho, na verdade Ele está nos ensinando de uma maneira muito clara que os nossos heróis humanos devem ser todos eles descartados, porque o propósito máximo para a nossa vida é sermos como Cristo é. Às vezes as pessoas me dizem certas coisas, pastor, mas como que eu faço, por exemplo, porque determinada pessoa faz maldade para mim, no meu trabalho eu tenho que lidar com a oposição, ou porque as pessoas fazem muita fofoca. Essa é a maior reclamação, né? Todo mundo acha que é vítima de fofocas, mas a gente nunca para pensar que nós também somos promotores daquilo que nós condenamos. Então qual é a resposta para todas essas coisas? Sermos como Cristo era, agirmos como Cristo agia, termos a mesma conduta, a mesma postura, as mesmas prioridades. Cristo declara por inúmeras vezes que Ele veio para fazer a vontade do Pai, e como Cristo fazia a vontade de Deus, é o nosso chamado, viver para fazer a vontade de Deus, ainda que isso nos custe um preço elevado. E aí Paulo segue no versículo de número 30, dizendo: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Em outras palavras, Paulo está dizendo que o chamado de Deus para a salvação é um chamado que tem um começo, um meio e um fim. O começo é quando Deus vem ao nosso encontro, nos resgatando dos pecados que nos condenavam. O meio é quando nós somos conclamados por Deus a santificar a nossa mente, o nosso coração, sendo cada vez mais semelhantes a Cristo. E o final desse processo é o versículo 30, quando ele fala: e aos que justificou, a esses também
glorificou. Em outras palavras, ele está falando de uma coisa que vai acontecer no futuro, mas usando o verbo no passado. Porque a glorificação só se dará quando Cristo voltar pela segunda vez e reunir toda a sua igreja e levá-la para o céu. Então os mortos que morreram, por exemplo, há tantos mil anos atrás, eles ressurgirão. E se eles eram e foram escolhidos por Deus e viveram para a glória de Deus, mesmo que não haja nenhum elemento físico, eles ressurgirão para a glória de Deus. E aqueles que não creram ressurgirão para a condenação eterna. Inclusive nós encontramos aqui, de uma certa maneira, um ensinamento no livro de Romanos, quando fala dos dois chamados de Deus. Então existe um chamado que todas as vezes que uma Bíblia é aberta e o Evangelho é pregado, então há um chamado. Para quem está assistindo na internet agora, por exemplo, se a pessoa não é um cristão, ele está ouvindo um chamado, porque há um chamado que é direcionado para o ouvido de todo mundo, e esse chamado ele está aí claramente evidenciado na criação de Deus, no Evangelho, na pregação, seja ela por meio por meio de vídeo, por meio de áudio, seja ela por meio de livros, o Evangelho ele está sendo anunciado, e esse Evangelho ele vai alcançando o ouvido das pessoas. Mas há um segundo tipo de chamado, que é o chamado que alcança o coração espiritual, e é esse chamado que nós não podemos negligenciar e nem desprezar. Todos os dias nós somos chamados e conclamados ao arrependimento, para que sejamos menos de nós mesmos e mais de Cristo, para que vivamos menos para nós e vivamos mais para o Senhor. E quando ele diz aqui que nós somos justificados por Deus, ele está falando literalmente, não apenas do perdão dos nossos pecados. Porque imagina que você tenha uma grande dívida e alguém pague a sua dívida. Isso é uma coisa maravilhosa. Mas seria mais maravilhoso se essa pessoa, além de pagar a sua dívida, se ela depositasse na sua conta uma grande soma de dinheiro. Então é mais do que perdão, é graça. E o chamado de Deus através da justificação é isso. Ele não apenas perdoa o nosso pecado diante de Deus, mas ele coloca no nosso crédito todos os méritos de Cristo. Porque se Deus olhasse para mim e visse nas minhas orações apenas o Ricardo, certamente o que Deus sentiria seria ânsia de vômito. Mas ao olhar para cada um de nós, o que ele vê é a justiça perfeita de Cristo. E é isso que significa ser justificado. E ele termina então dizendo que todos aqueles que foram justificados serão também glorificados. E ele termina essa grande sessão no capítulo 8 de Romanos fazendo 5 perguntas maravilhosas. A primeira pergunta está no capítulo 8, a partir do versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A segunda pergunta: aquele que não poupou o seu próprio filho, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? A terceira pergunta: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quarta pergunta: quem os condenará? E a quinta e última pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Então veja, quem pode realmente ser contra nós se Deus é por nós? Quem pode realmente, o que Deus vai restringir de nós se Ele já nos deu a coisa mais preciosa? Quem realmente pode acusar alguém que foi justificado pela obra de Cristo? Qual juiz poderá nos condenar? E a última pergunta: quem vai nos separar de um amor tão poderoso? Nem os nossos medos, as nossas angústias e os nossos pecados poderão nos separar de uma coisa tão maravilhosa, tão poderosa e tão grandiosa como essas que estão reveladas no capítulo 8 de Romanos, o verso 29 e o verso de número 30. Que Deus assim nos abençoe e que o nosso coração descanse nessas verdades tão poderosas, tão maravilhosas e tão profundas, que fazem tanto bem para a nossa alma. Vamos nos colocar em pé.